o acolhimento do sol do Brasil, no instante em que Daniel, vindo da Inglaterra, aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ele mal podia acreditar no que via. Embora houvesse centenas de pessoas se movimentando, não havia gritos nem o barulho ensurdecedor da pressa. Ele não via ninguém parecendo frustrado ou com uma expressão de irritação no rosto. Ao seu lado, seu filho, Lucas, olhava em volta com curiosidade. Papai, por que está tudo tão calmo aqui? Daniel não conseguiu responder a pergunta, pois a cena que se desenrolava era totalmente impossível de acontecer nos aeroportos de Londres. No entanto, o caminho para este momento de espanto tinha sido longo. A história remonta a 1 ano antes. Daniel era um contador que vivia nos arredores de Londres. Todas as manhãs, ele acordava às 6 horas, espremia-se em um trem lotado para ir ao escritório e voltava para casa exausto por volta das 9 horas da noite. Sua esposa, Emily, era designer em uma agência de publicidade e os dois passavam os dias ocupados com o trabalho. Lucas, que estava no 3º ano do ensino fundamental, era sempre entregue a babá depois da escola e quase não tinha tempo com os pais. Mesmo nos fins de semana, Daniel abria seu laptop para verificar e-mails de trabalho. Quando Lucas o convidava, papai, vamos jogar futebol? Ele sempre respondia evasivamente, desculpe, mais tarde. Emily também costumava trabalhar na sala de estar para cumprir prazos. O tempo de risadas em família desapareceu imperceptivelmente. Um dia, durante o jantar, Lucas de repente perguntou, ei, nós somos mesmo uma família? Essa frase fez com que Daniel e Emily se olhassem. A pergunta inocente do filho os atingiu profundamente. No entanto, eles não tinham energia para fazer qualquer mudança. O dia a dia agitado continuou. Foi então que Daniel recebeu uma ligação internacional. Era seu primo, Léo. Daniel soubera que Léo havia largado o emprego há alguns anos e estava viajando pelo mundo, mas eles não se falavam há um tempo. Daniel, na verdade tenho algo para te contar. Decidi me mudar para o Brasil. Daniel não pôde deixar de perguntar, Brasil? Você está falando sério? Léo riu ao telefone e respondeu, estou falando sério. Depois de um tempo aqui, minha visão de vida mudou completamente. Este lugar tem algo que perdemos? Daniel não entendeu. Sua imagem do Brasil se resumia a futebol e carnaval no Rio. Ele não conseguia imaginar seu primo morando em um país tão distante. Léo continuou. É difícil explicar em palavras, mas se você vier uma vez, você vai entender. Traga a sua família também, vou te mostrar o verdadeiro Brasil. Depois de desligar, Daniel ficou pensativo por um momento. Visão de vida mudou, algo que perdemos as palavras de Léo ressoavam em sua mente. Naquela noite, Daniel contou a Emily sobre a conversa com Léo. Léo vai se mudar para o Brasil. Emily também ficou surpresa. Ele sempre foi meio diferente, mas não pensei que fosse morar no exterior. Daniel fez uma pausa e disse, que tal a gente ir visitar? Ir ao Brasil? Emily arregalou os olhos. Você quer dizer viajar para o Brasil? Mas isso custa caro e não sei se consigo tirar folga. Daniel balançou a cabeça, sentindo algo se mexer em seu coração. Talvez não imediatamente, mas se a gente economizar por um ano, deve dar um jeito. Eu também quero que Lucas veja o exterior e quero ver por mim mesmo tal algo que Léo mencionou. Lucas, que ouviu a conversa por acaso, correu com os olhos brilhando. Brasil, vamos viajar? Eu adoro os jogos de videogame brasileiros. Vendo a reação inocente do filho, Emily também sorriu. Tem razão. Talvez não seja ruim ter um grande objetivo em família de vez em quando. E assim, o plano de viagem da família de Daniel para o Brasil começou. A partir do dia seguinte, a vida da família começou a mudar um pouco. Eles reduziram as refeições fora e só compravam o essencial nos fins de semana. Daniel parou de tomar o latte diário no café e Emily parou de ir ao salão de manicure. A vida de economia, que a princípio parecia restritiva, começou a ter uma mudança mágica. Por não comerem fora, começaram a cozinhar juntos, em família. Lucas lavava os vegetais, Emily temperava e Daniel grelhava a carne. Este tempo juntos se tornou sem que percebessem a alegria da família. Passeios em parques gratuitos e jogos de tabuleiro em casa tornaram-se atividades regulares nos fins de semana. O rosto de Lucas exibia muito mais sorrisos do que antes. Papai, você tem ficado comigo o tempo todo ultimamente.
O comentário do filho apertou o coração de Daniel. Se não fosse pelo objetivo de economizar, talvez este tempo não existisse. Afinal, o que temos priorizado em nossas vidas? Daniel mergulhou em pensamentos profundos. O ano de economia não foi fácil, mas o saldo bancário aumentou constantemente. O mais importante é que o vínculo familiar se fortaleceu mais do que nunca. Finalmente, o dia da partida chegou. No aeroporto, a caminho do portão de embarque após o check-in, Lucas gritou animado: "Papai, mamãe, nós realmente vamos para o Brasil, não acredito!" Daniel acariciou a cabeça do filho e sorriu. O esforço deste ano valeu a pena. Emily também assentiu, feliz. Eu também estou ansiosa. Quero saber qual é o charme do Brasil que Léo tanto fala. O avião decolou. Olhando pela janela, a paisagem de Londres diminuía. Daniel pensou silenciosamente: o que vamos encontrar nesta viagem? Como será o Brasil que mudou a vida de Léo? Após um voo de cerca de 12 horas, o anúncio na aeronave soou: "Prezados passageiros, estamos prestes a pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos." A terra brasileira, iluminada pelo sol da manhã, se estendeu pela janela. O coração de Daniel acelerou. Finalmente, a família de Daniel pisou em solo brasileiro. Desde o momento em que entraram na fila para o controle de imigração, Daniel sentiu uma sensação de desajuste. Embora houvesse centenas de pessoas na fila, ninguém estava desorganizando. Nem sequer havia esbarrões, muito menos pessoas tentando passar à frente. Era uma cena inimaginável no aeroporto de Londres, onde todos estavam impacientes, apressados e irritados, o que era considerado normal. A atitude dos oficiais de imigração também os surpreendeu. Eles sorriam, cumprimentavam educadamente, recebiam o passaporte com as duas mãos e o devolviam da mesma forma. "Bem-vindos ao Brasil." Ao ouvir a voz suave, Daniel não pôde evitar responder em voz baixa: "Obrigado." Ao se dirigir à área de retirada de bagagens, mais surpresas os aguardavam. As malas que saíam da esteira estavam todas alinhadas com as alças viradas para fora. Emily arregalou os olhos e disse: "Olha, alguém se deu ao trabalho de alinhar a direção." Daniel olhou em volta e viu um funcionário do aeroporto ajustando cuidadosamente a direção de cada mala. Essa pequena gentileza o deixou sem palavras. Ao sair do aeroporto, o ar quente e úmido os atingiu. Lucas inalou profundamente e disse: "Papai, o ar tem um cheiro bom." Daniel sentiu o mesmo. Era um ar tropical, completamente diferente do de Londres. Seu olhar se dirigiu ao estacionamento. Os táxis estavam surpreendentemente alinhados. O mais chocante era que não se ouvia nenhuma buzina. Os veículos se moviam em silêncio e ordem. Emily murmurou: "Eu nunca vi um trânsito tão silencioso." Em Londres, se um carro para um pouco, é um festival de buzinas. Para Daniel, que considerava o barulho normal, aquele silêncio era impactante. A família pegou um táxi para São Paulo. No instante em que entraram no carro, Daniel teve uma nova surpresa. O veículo era impecavelmente limpo, não havia sequer um vestígio de poeira nos assentos, os vidros estavam polidos e não se via lixo no chão. "Papai, o táxi está muito limpo", disse Lucas animado. Daniel assentiu, lembrando-se do metrô de Londres, onde muitas vezes os assentos estavam tão sujos que se hesitava em sentar. Marcas de chiclete e grafites eram comuns. Ainda mais impressionante era o comportamento do motorista. Ele sorriu e cumprimentou com um bom dia e dirigiu calmamente, sem pressa. No carro, ninguém falava alto ou atendia chamadas. Em um trem no Reino Unido, era comum jovens com música alta ou executivos falando incessantemente ao telefone. Aquele silêncio parecia um outro mundo para Daniel. Ao chegarem em São Paulo, ficaram impressionados com a agitação da cidade. Era um centro de transporte gigante, com milhares de pessoas indo e vindo. Mas, incrivelmente, mesmo lotado, ninguém esbarrava em você. As pessoas pareciam se mover em trilhos invisíveis, fluindo suavemente. Emily admirou: "Com tanta gente, mas não sinto estresse." Daniel olhou em volta. Havia poucas lixeiras, mas o chão estava livre de qualquer lixo. As paredes também estavam limpas, sem pichações. Lucas perguntou curioso: "Papai, onde as pessoas jogam o lixo se não tem lixeira?" Daniel pensou por um momento e respondeu:
devem levar para casa. Que disciplina incrível! Deixando as malas no hotel, a família decidiu imediatamente sair para explorar. Apesar do jet lag, a empolgação espantou o sono. Enquanto caminhavam, Lucas parou e gritou: "Papai, olha só a fila naquela lanchonete." Daniel olhou para trás. Cerca de 20 pessoas estavam na fila de um pequeno restaurante baiano. A aparência do lugar não era luxuosa, mas um aroma tentador flutuava de dentro. "Já que estamos aqui, vamos entrar na fila", sugeriu Emily. E Daniel e Lucas concordaram. Enquanto esperavam, Daniel observou as pessoas na fila. Ninguém reclamava. Todos olhavam calmamente seus celulares ou conversavam em voz baixa. Depois de cerca de 30 minutos, finalmente entraram. Era um espaço pequeno e aconchegante. Várias garçonetes ágeis os receberam com um caloroso "sejam bem-vindos" e água fresca foi servida. Daniel olhou o menu e pediu 3 porções da famosa moqueca de camarão. Após alguns minutos, a moqueca fumegante foi servida. O caldo rico vinha com camarões graúdos e coentro fresco. Os olhos de Lucas brilharam. "Uau, parece delicioso." Daniel pegou a colher e provou o caldo primeiro. Naquele instante, ele ficou chocado. Era rico, mas não gorduroso. O sabor era profundo e o final leve. Era um sabor que ele nunca havia experimentado. A surpresa se estendeu ao peixe. A textura era firme e a combinação com o caldo era maravilhosa. "E custa só R$ 45. Não dá para acreditar", disse Emily surpresa. Em Londres, para comer algo da mesma qualidade, o preço seria provavelmente 3 vezes maior. Lucas mergulhou no prato. "Papai, a moqueca do Brasil é incrível. Eu quero comer todo dia." Vendo aquele sorriso, Daniel sentiu um calor no peito. Ao sair da loja, a dona disse gentilmente: "Obrigada, voltem sempre." A atitude sincera tocou Daniel. Mesmo comendo um prato de R$ 45, ele se sentiu tratado como um convidado de honra. No caminho de volta para o hotel, eles pararam em uma padaria. O balcão estava cheio de pães, salgados e doces, e todos pareciam de altíssima qualidade. O pão de queijo que compraram tinha um sabor tão intenso quanto algo vendido em uma loja gourmet. No caixa, a atendente sorriu e foi muito simpática, o que impressionou Daniel mais uma vez. Deitado na cama do hotel, Daniel repassou o dia. O silêncio no aeroporto, a gentileza de alinhar as malas, a limpeza do carro, a cordialidade das pessoas, o sabor da moqueca, a alta qualidade da padaria. Em menos de meio-dia no Brasil, ele sentiu que seus valores estavam sendo abalados. Ele achou que tinha começado a entender um pouco o significado das palavras de Léo. Sua visão de vida vai mudar. No entanto, isso era apenas o começo. Na manhã seguinte, a família decidiu pegar um ônibus-leito para Ouro Preto, em Minas Gerais. Embora Léo morasse em Salvador, eles queriam visitar a antiga cidade colonial do Brasil. No momento em que Daniel estava na plataforma de embarque da rodoviária, olhando para a tabela de horários, ele mal podia acreditar. Nos horários de pico, havia um ônibus saindo a cada 10 ou 15 minutos e todos os ônibus partiam e chegavam pontualmente. Na rede ferroviária do Reino Unido, atrasos de 10 minutos eram comuns e atrasos de 30 minutos não eram surpreendentes. No entanto, a pontualidade dos ônibus de longa distância no Brasil era notável. Enquanto esperavam na plataforma, um ônibus de 2 andares branco e azul deslizou para a estação. Lucas, vendo um ônibus-leito pela primeira vez, pulou de emoção. "Papai, é o ônibus-leito, que legal!" Daniel estava tão animado quanto o filho. Embora tivesse visto fotos muitas vezes, a grandiosidade real superou suas expectativas. Ao entrar no ônibus, eles ficaram surpresos com o conforto. Os assentos eram largos e havia muito espaço para as pernas. As poltronas estavam limpas e a parte de trás dos assentos da frente era equipada com mesas, ganchos e porta-copos. "Parece a primeira classe de um avião. Não acredito que é a classe padrão", admirou Emily. Embora o ônibus estivesse viajando em alta velocidade, quase não se sentia trepidação. Olhando pela janela para a paisagem rural do interior de Minas, Daniel mergulhou em pensamentos. "Papai, olha quantos morros!" gritou Lucas, colando o rosto na janela. Uma paisagem montanhosa e verde esmeralda cintilava sob o sol mineiro.
Daniel gravou a cena em sua mente, sentindo sinceramente que tinha sido bom vir ao Brasil. Ao chegar em Ouro Preto, a família visitou primeiro a Praça Tiradentes. Enquanto caminhavam pelos jardins históricos, Lucas colocou a mão no bolso e sua expressão mudou. Papai, que droga! Minha carteira sumiu! Daniel sentiu um instante de vertigem. Ele havia dado ao filho uma carteira com cerca de R$200. Calma. Onde você usou por último? Quando comprei um refrigerante na máquina perto da praça principal. Daniel, embora cético, decidiu voltar à máquina. Na Inglaterra, se uma carteira fosse perdida, era praticamente impossível encontrar lá. No entanto, ao chegar perto da máquina, ele viu uma cena inacreditável. A carteira estava em cima da máquina de refrigerantes. Eles verificaram o conteúdo. As notas e moedas estavam intactas. Está tudo aqui, disse Daniel, estupefato. Alguém a havia encontrado e a deixado em um local visível. Não apenas não roubaram, mas tiveram a gentileza de considerar onde o dono a encontraria facilmente. Emily disse com lágrimas nos olhos, existe mesmo um lugar assim. Lucas abraçou a carteira, repetindo incessantemente, que bom. Daniel pensou que jamais esqueceria esse evento. Ao sair da praça, a família passeou pelos arredores e parou em um banheiro público. Mas uma surpresa os esperava. Era tão limpo que não parecia um banheiro público e papel higiênico era fornecido gratuitamente. Lucas ficou fascinado com as torneiras de sensor automático. Era um contraste gritante com os banheiros públicos do Reino Unido. Em seguida, a família parou em um pequeno salão de jogos no centro da cidade, já que Lucas queria muito ir. Ao entrar, Daniel arregalou os olhos. Centenas de máquinas de fliperama, videogames mais recentes e máquinas de música estavam lotadas. Lucas ficou viciado em uma máquina de pegar bichos de pelúcia. Ele queria muito um, mas falhou várias vezes. Quando estava prestes a desistir, um jovem brasileiro que estava jogando ao lado se aproximou. Ele falou em inglês simples, oferecendo-se para ensinar o truque e explicou pacientemente como mover a garra. Graças à dica, Lucas finalmente conseguiu o bicho de pelúcia. Consegui, papai, consegui. Daniel agradeceu profundamente ao jovem a bondade de alguém que se deu ao trabalho de ajudar uma criança estrangeira que nunca tinha visto antes, aqueceu seu coração. Naquela noite, a família se hospedou em uma pousada característica de Ouro Preto. Era a primeira vez que experimentavam uma acomodação em estilo colonial, com seus assoalhos de madeira nostálgicos e janelas com venezianas. A proprietária os recebeu calorosamente, servindo chá e doces, e deu dicas detalhadas sobre os pontos turísticos próximos. O jantar foi uma refeição caseira mineira preparada pela proprietária. A família ficou sem palavras ao ver a variedade de pratos coloridos sendo servidos. Feijão tropeiro, frango com quiabo, pão de queijo, cada prato exalava um aroma tentador. Emily exclamou, isso é delicioso, não consigo parar de comer. Lucas, que a princípio hesitou com pratos desconhecidos, mudou de expressão após uma mordida. Papai, este frango com quiabo é muito bom. Vendo o filho, que geralmente não gostava de vegetais, comendo até o último quiabo, Daniel e Emily sorriram um para o outro. Após o jantar, a família sentou-se no quintal para se refrescar. No meio do canto dos grilos e da conversa tranquila dos vizinhos vinda de algum lugar, Daniel sentiu uma paz de espírito. Emily sussurrou. Há quanto tempo eu não me sinto tão relaxada? Daniel sentiu mesmo. Em Londres, ele estava sempre sendo perseguido por algo e nunca tinha um momento para descansar a alma. Mas naquela pousada brasileira, o tempo passava devagar. Ele sentiu que sua alma estava sendo curada no fundo. Lucas já dormia serenamente. Olhando para o rosto tranquilo do filho, Daniel pensou, estou começando a entender por que Léo se mudou para o Brasil. Ao sair de Ouro Preto, a família finalmente seguiu para Salvador, onde Léo morava. A viagem de algumas horas de avião fez Daniel apreciar mais uma vez a conveniência do sistema de transporte brasileiro. No reencontro com Léo no aeroporto de Salvador, Daniel arregalou os olhos. Ele parecia uma pessoa completamente diferente da época em que se encontraram em Londres. Sua expressão era de total serenidade. Daniel, há quanto tempo? E aí, como está o Brasil?
Perguntou Léo, recebendo a família com um grande sorriso. Para ser honesto, estou chocado atrás de chocado. Acho que entendo um pouco por que você quis se mudar para cá, respondeu Daniel. Léo assentiu, feliz. Eu sei, né? A bondade deste lugar é indescritível em palavras. Léo levou a família para seu apartamento. Era um pequeno flat na cidade de Salvador, mas estava bem organizado e a vista da janela dava para a Baía de Todos os Santos. Minha vida mudou depois que vim para cá. Começou Léo servindo um café. Em Londres era uma batalha diária. O estresse no metrô lotado, a competição no trabalho e os fins de semana só serviam para recuperar a fadiga. Mas no Brasil é diferente. As pessoas são alegres, as ruas são vibrantes, a comida é saborosa e acessível. O mais importante é que a alma tem espaço. As palavras de Léo tocaram Daniel profundamente. Tudo o que ele havia sentido nos últimos dias, Léo estava vivenciando há anos. Emily perguntou, e a barreira do idioma não foi difícil? Léo riu e respondeu, foi difícil no começo, mas os brasileiros, se veem que você está se esforçando para se comunicar, fazem questão de te entender. Mesmo com o meu português ruim, eles nunca demonstraram impaciência. Escutem, essa gentileza me salvou muitas vezes. Lucas perguntou, tio Léo, o que você mais gosta no Brasil? Léo pensou um pouco e respondeu, acho que a calidez humana, mesmo estranhos, te ajudam quando você está com problemas. O povo é honesto e fazer compras é seguro. É uma sociedade onde se pode confiar nas pessoas. Naquela noite, Léo levou a família para um mercado municipal local. O lugar era vibrante, mas também exalava um ar familiar e acolhedor. A senhora da barraca de frutas ofereceu um pedaço de manga a Lucas. O senhor que vendia acarajé conversou com eles em inglês simples. Léo disse, orgulhoso, as pessoas deste mercado são como minha família. Vendo seu primo genuinamente feliz, Daniel sentiu uma alegria sincera por ele. O dia de voltar para casa. No aeroporto de Guarulhos, Daniel estava com o coração apertado. Aqueles 10 dias no Brasil tinham sido o período mais gratificante de sua vida. A calma do aeroporto, a educação das pessoas, a limpeza das cidades, a excelência da comida, a qualidade do serviço, tudo havia subvertido suas noções anteriores. A caminho do portão de embarque, Lucas disse, agarrado, papai, eu não quero voltar para casa, eu quero ficar no Brasil para sempre. Daniel acariciou a cabeça do filho e respondeu, eu também, filho, mas nós definitivamente voltaremos. Emily também assentiu silenciosamente, com os olhos marejados. No instante em que pousaram em Londres, Daniel foi puxado de volta à realidade. O barulho do aeroporto, os assentos sujos do metrô, a frieza das pessoas, tudo era um contraste gritante com o Brasil. O que antes parecia normal, agora não era mais. Mesmo no trabalho, ele se pegava pensando no Brasil. O ônibus-leito silencioso, a pousada aconchegante, o sorriso do povo e, o mais importante, o tempo insubstituível que passou com sua família. Certa noite, Daniel disse a Emily, foi preciso ir ao Brasil para eu perceber o que é importante. Estávamos usando o estar ocupado como desculpa para adiar o que realmente importava. Emily também assentiu. Eu senti o mesmo. No Brasil, eu percebi como é feliz ter tempo com a família. Lucas abraçava o bicho de pelúcia que trouxe do Brasil e falava sobre suas memórias quase todas as noites. Sempre que via aquele sorriso, Daniel ficava mais determinado. Ele valorizaria mais o tempo com a família e aplicaria no dia a dia o que aprendeu no Brasil. Através desta viagem, Daniel compreendeu verdadeiramente a beleza do Brasil, a ordem inesperada, a calorosa humanidade e a bondade das pessoas. Não são coisas que se formam da noite para o dia, mas sim uma cultura nutrida pelo povo brasileiro ao longo de sua história. A viagem da família de Daniel não foi apenas turismo, foi uma jornada para reexaminar o que é verdadeiramente importante na vida. E eles encontraram a resposta através do Brasil. O Brasil possui um poder incrível, gentil e acolhedor, que acalma a alma de quem o visita e muda silenciosamente seus valores.
Ter nascido e viver neste lugar é talvez uma felicidade insubstituível, invejada por muitas pessoas no mundo. A beleza do Brasil é criada por cada brasileiro. Por favor, não se esqueçam desse orgulho e continuem a proteger este belo país. Obrigado por ler até o fim. Se você gostou dessa história, compartilhe e curta